e amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Eu queria pregar para vocês aqui do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem escreveu esse texto foi Salomão. Salomão é o filho mais famoso de Davi. Salomão é aquele que foi chamado no final da sua vida de Gedidias, o amado do Senhor. Mas durante a sua vida, Salomão não foi flor que se cheire. Salomão é o responsável por construir o templo a Deus no Monte Sião, em Jerusalém. Mas Salomão também construiu templo pagão para deuses pagãos, para homens idólatras. Salomão era um homem que disse que tudo aquilo que o seu olho desejou, ele deu ao seu corpo. Salomão foi um homem que, segundo a Escritura Sagrada, teve 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Salomão, no auge da sua força e da sua juventude, escreve cantares anunciando o relacionamento, o amor dele com uma mulher chamada Sulamita. Mas para o meio da sua vida, com uma sabedoria que era ímpar e que era incomparável, ele escreve Provérbios, o conjunto de sabedorias da Escritura. Agora, quando Salomão está mais maduro, quando Salomão está um pouco mais velho, quando Salomão está mais experiente, ele escreve Eclesiastes. O capítulo 12 de Eclesiastes termina com o resumo da vida de Salomão, e o resumo da minha e da sua vida. Ele diz que o resumo da vida do homem é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Este homem que andou completamente nos seus desejos da carne, nos seus desejos dos olhos e na sua soberba da vida, no final da sua vida olha para trás e percebe que tudo aquilo que ele tinha feito e tinha realizado não passava de vaidade. Vaidade aparece 35 vezes no livro de Eclesiastes. E essa palavra significa vazio, algo sem tão importância. Vaidade, ele olha para tudo debaixo do sol, ele olha para tudo debaixo do céu, ele olha para tudo na terra, e são essas três expressões que aparecem no livro: debaixo do sol, debaixo do céu e na terra, e percebe que tudo é vaidade. O assunto de Eclesiastes não é aquilo que acontece pós-morte, vida após a morte. Não é esse o assunto de Eclesiastes. Eclesiastes está interessado em nos ensinar aquilo que acontece nessa vida, no cotidiano desta vida. É por isso que, quando lemos Eclesiastes, parece que não existe vida após a morte, mas existe. É claro que existe, nós cremos nisso e nós sabemos disso. Mas o contexto de Eclesiastes é nos ensinar as coisas que acontecem aqui, nesta vida, no cotidiano, na vida comum, no dia a dia. E diante do dia a dia ele diz: tudo é vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vazio, vaidade. A expressão debaixo do sol também aparece 29 vezes neste livro, para mostrar a ênfase e o interesse de Salomão em mostrar para nós a realidade das coisas terrenas. E a partir do versículo 1, isso vai ficar cada vez mais claro. Capítulo 3, versículo 1, olha o texto. Acompanhe comigo a leitura. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O texto está mostrando para nós, irmãos, que existe um tempo determinado e pronto para todas as coisas nessa vida. Você pode entender esse texto de duas formas. A primeira, o Deus completamente soberano, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que governa tudo e governa todos, estabeleceu um tempo para tudo nessa terra. Ou seja, ele está por trás de tudo e ele governa tudo. Só que nós não podemos cair num erro fatal chamado determinismo. Apesar de Deus governar todas as coisas, não quer dizer que ele determinou cada centímetro da minha e da sua vida. Senão, Deus seria o autor do mal
e seria o autor do pecado. E Tiago 1 diz que ele não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Em Jeremias, os homens estavam adorando os profetas de Baal, e Deus diz: vocês estão fazendo isso, coisa que nunca passou pela minha mente, coisa que eu nunca ordenei a vocês. Só que isso não tira Deus do controle de todas as coisas, porque Deus é o grande administrador, o grande mantenedor deste universo e da minha e da sua vida também. Agora, você também pode compreender este versículo 1 de uma segunda forma que vai deixar ainda mais claro. Esse texto nos ensina que existe fases na vida e períodos de tempos na vida estabelecido para cada ser humano. Você pode ser completamente diferente de mim e eu posso ser completamente diferente de você. Mas esse texto, onde diz que tudo tem um tempo determinado, fica muito claro quando conversamos ou então pensamos e imaginamos a nossa vida no quesito idade. Existiu na sua vida uma fase que você era um bebezinho. E muitos ainda continuam nessa fase, não deveriam estar. Depois você passa para a fase de criança. Passa a fase de criança, você vai para a pré-adolescência, depois você vai para a adolescência. E depois da adolescência você vai para a juventude. A juventude é o vigor da sua vida. A juventude é o período mais forte e mais produtivo da sua existência. Só que a juventude acaba. A juventude passa. A juventude termina e lá para os 35, 40 anos, agora você já é um adulto formado. E você não será desta classe, deste grupo de adultos formados para sempre. Tem uma hora que você deixa a nomenclatura adulto para uma nomenclatura que alguns chamam de melhor idade. Você chega a ser um idoso. E se tudo correr naturalmente, a sua parte e a sua fase idosa vai acabar com a morte. E ninguém aqui consegue escapar disso. Por quê? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para tudo nessa vida. E nós estamos aqui diante desta realidade estabelecida por Deus. As fases da nossa vida são fases estabelecidas por Deus. E a partir do versículo 2, nós iremos ver alguns paralelismos. O que é isso? Salomão vai falar, vai dar uma sentença no início do versículo, e depois ele vai repetir essa sentença com algumas palavras-chave, mas em sinônimos. Então ele fala uma coisa no começo do versículo com palavras específicas. E depois ele continua a mesma ideia com palavras sinônimas. E aí o texto começa dizendo assim, olha: há tempo de nascer e também tempo de morrer. Com o paralelismo hebraico, agora você vê o sinônimo de nascer como plantar e o sinônimo de morrer como arrancar. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Isso é estabelecido por Deus. Ninguém aqui vai ficar para a semente, ninguém. Porque você teve um tempo exato, planejado pelos sonhos de Deus para nascer. Você nasceu e está aqui. Só que a data da sua morte também já está cravada. E você não pode fazer nada para impedir isso. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz que é Deus que dá a vida, mas é Deus também que tira aquela vida. Qual é o salmo de Moisés? Falei de manhã e perguntei de manhã, a igreja estava completamente cheia e ninguém respondeu. Agora eu quero saber qual é o salmo de Moisés. Que eu falei de manhã. 90 é o salmo de Moisés. E lá no salmo de Moisés, Moisés, inspirado por Deus, diz que o normal da vida do homem é chegar aos 70 anos. E depois dos 70 anos, o que Moisés disse? Passou dali para frente é enfado
e também é cansaço. Irmãos, eu não sei quanto tempo Deus te deu de vida. Eu não sei quanto tempo Deus me deu de vida. Mas já se passaram do tempo que Deus me deu de vida, 34 anos. Pode ser que Deus tenha me dado 40. Só tem mais 6 para encher a paciência de vocês. Pode ser que Deus tenha me dado 80. Pode ser que Deus tenha me dado 90. Eu não sei. Eu só sei que eu nasci e se eu nasci, eu vou morrer. O Deus que me plantou nessa terra é o Deus que vai me arrancar dessa terra. E quando você percebe que tem tempo para nascer e tem tempo para morrer, irmãos, fica muito mais claro e evidente as palavras de Salomão no final deste livro. Se eu vou nascer, se a minha vida vai ser um sopro, se a minha existência vai ser muito curta, então eu só tenho que fazer 2 coisas: temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida desta terra. Você não compra mais um dia de vida, se Deus não quiser que você tenha mais um dia de vida. Você pode ser a pessoa mais rica e mais poderosa deste bairro, um dos bairros mais nobres de Belo Horizonte. Mas o seu fim vai ser como a pessoa mais pobre de Belo Horizonte. Porque tem tempo para nascer e tem tempo para morrer. Nascer é plantar, morrer é arrancar. Agora perceba, irmãos. Lembra que no versículo 1 eu disse que isso pode ser também traduzido ou interpretado como etapas da vida ou então fases da vida? Quando nós aprendemos que as nossas vidas são feitas de fases, nós passamos por elas de forma mais madura. E nós começamos a aceitar as realidades da vida. A nossa vida é feita de fases, irmãos. Você não pode imaginar a sua vida o tempo todo da forma que ela foi um dia. Não vai ser. Eu falei aqui de manhã e eu repito que o saudosismo pode ser uma coisa boa, como também pode ser algo ruim. Porque a década de 70 ficou na década de 70. Passou. Agora nós estamos na década de 2024. Só que já passou a década de 80. Já passou a década de 90. Eu me assusto quando eu encontro gente que nasceu nos anos 2000. Eu falo assim, meu Deus. Você nasceu em 2001. 2000. Irmãos, parece que foi ontem, mas já tem muito tempo. Já tem 24 anos que virou o milênio. Como eu posso querer que a minha vida seja como 24 anos atrás? A vida é feita de fases. E cada dia que passa na nossa vida, irmãos, nós estamos caminhando. E caminhando para os últimos dias das nossas vidas. Nós estamos caminhando para a morte. E Salomão, percebendo isso, compreendendo isso, olhou para a terra, olhou para os seus prazeres, olhou para os seus anos da juventude. Está tudo vazio. Está tudo sem sentido. Agora no versículo 3, olha o que ele diz e precisa ser entendido. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, olha o paralelo e o sinônimo. Matar, o sinônimo é derribar. E tempo de edificar, o sinônimo é curar. Então tem o tempo de matar e o tempo de curar. Agora, como assim o tempo de matar? Salomão era filho de um guerreiro. Salomão não se envolve em batalhas, você sabia disso? Mas o seu pai se envolve, Davi. E Davi era um homem, irmãos, que pecaminosamente falando matou Urias. Mas em um contexto de guerra e de batalha, matou Golias. Matou vários filisteus e foi para a guerra, muitas vezes contra inimigos de Israel. E no contexto de batalha, no contexto de guerra, tem momento de matar, mas tem momento também de curar. Irmãos, aplicando esse versículo para nós, existe sim o tempo em que Deus vai tirar a vida de pessoas, mas também existe um tempo que Deus vai curar saúde e restaurar o corpo físico de pessoas.
E quando nós encontramos com um enfermo, o que a gente faz? A gente ora por ele. Só que a gente não ora determinando cura. Ninguém exige cura de Deus. Nós oramos suplicando, pedindo para que a vontade de Deus seja feita. Só que, se Deus curasse todo mundo em todo o tempo, ninguém morreria. E isso é impossível de acontecer. É óbvio que nem todos serão curados o tempo todo. E eu te provo biblicamente. A mulher do fluxo de sangue foi curada? Foi curada ou não? Foi curada. A filha de Jairo foi curada? Foi ressuscitada. O enfermo no tanque de Betesda, 38 anos deitado lá, João 5, foi curado? Foi curado. Mas eu pergunto para você, Timóteo foi curado? Não. Porque Paulo disse que era para Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades físicas no estômago. Trófimo foi curado? Não. Trófimo, Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Eliseu foi morto por causa de uma enfermidade. Ele morreu doente. O apóstolo Paulo disse que pregou pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Então tem tempo que Deus vai curar, irmão, mas tem tempo que Deus não vai curar. Tem tempo que Deus vai tirar do leito e tem tempo que Deus não vai tirar do leito. E quem és tu, ó homens, ou quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Quem é você? Para dizer, Deus, o Senhor deveria ter feito diferente. Ele não deveria ter feito diferente porque há tempo para todas as coisas. Lembra do rei Ezequias? Isaías disse para ele que ele iria morrer. E Deus disse, não, dá mais 15 anos de vida para ele. A pergunta que eu faço para você é, Deus mudou de ideia dos dias de Ezequias? Ou Deus exortou Ezequias e no plano soberano ele tinha 15 anos a mais? E isso foi evidenciado a ele. Porque Ezequias iria morrer e Deus deu a ele mais 15 anos, mas morreu também do mesmo jeito. É melhor 15 anos a mais ou 15 anos a menos? Depende. Porque nós viveremos para sempre e não muda muita coisa. 15 anos a mais ou 15 anos a menos nessa vida, irmão, parece muito para nós hoje, olhando para cá. Não, mas não é muito. Pensa em quem viveu nos anos 900. Alguém viveu lá nos anos 900. Já não se tem história mais do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. Pensa em quem viveu lá nos anos 500. Agora pensa em quem viveu nos anos 1200, 1300. Nós estamos em 2024. Agora pensa em quem viveu, por exemplo, como Isaías, 700 anos antes de Jesus. 2.700 anos antes de nós. A vida é um sopro, passa muito rápido. E diante de toda a história, o que são 80, 90, 100 anos? Quase nada. Agora, irmão, o versículo 4 coloca o cristão na vida normal. Põe o pé do cristão no chão. O versículo 4 diz assim: existe o tempo de chorar e o tempo de rir. Agora, nesse paralelismo, ele ainda vai ampliar um pouco. Olha, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Talvez você chegou aqui no tempo de chorar. Perguntei hoje para um de nossos irmãos no culto da manhã. Você está em qual tempo? Ele falou, estou no tempo de chorar. Aí eu falei, amém, então chora. Porque existe o tempo de chorar. Você está em qual tempo, fulano? Eu estou no tempo de me alegrar. Amém, não é pecado também não. Eu estou no tempo de prantear ou de saltar de alegria. Porque antigamente eu ouvia de muitos pregadores que o crente não pode chorar. Só Jesus chorou, narrado na Escritura 3 vezes. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que ele chorou no Getsemane. Em Lucas 19, 41, ele chorou por Jerusalém. Em João 11, 35, ele chorou pela morte de Lázaro. Existe o tempo de chorar, meu irmão. E talvez você entrou por essas portas hoje no tempo de chorar. E o que eu tenho para te falar é, chora. É uma música antiga que diz assim, não sou cantor não, mas eu gosto de cantar.
E a música diz assim: se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando você chegar nesse lugar falando, Mateus, eu estou no tempo de chorar, a única coisa que eu posso fazer é obedecer o mandamento de Paulo e chorar com os que choram. Mas se você chegar para mim e falar assim: Mateus, eu estou muito feliz, eu vou falar assim: amém, me conta então, deixa eu me alegrar com você. Porque tem tempo de chorar, irmão, é comum, é normal. Você está com os pés sobre essa terra, você é cristão, mas não é super-herói, não é super-homem, não é mulher maravilha, você não tem superpoderes, você chora. E quando chorar, irmãos, aí você chora no lugar certo. Chora aos pés da cruz. Fecha a porta do seu quarto e vai chorar, irmão. Busca o Senhor Jesus em choro. Uma certa vez eu disse que não existe, ou melhor, que facilmente você vai encontrar um choro sem oração. Mas dificilmente você encontrará uma oração sem choro. A oração te faz chorar. A intimidade com Deus te faz chorar. As lutas desta vida te fazem chorar. Te fazem chorar. Fazem mesmo. E pode chorar, irmão. Pode se entristecer. Aliás, 2 Coríntios nos ensina que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Agora, irmão, também tem o tempo de sorrir, porque não é só chorar também. Salmo capítulo 30, versículo 5, choro dura uma noite. E uma noite chorando parece um ano. Uma noite chorando parece muito tempo. Mas a alegria vem de manhã. Irmãos, Ele não te abandonou. Ele não te deixou. Ele só está te fazendo ter experiências com Ele no choro, que você jamais teria na alegria. A Bíblia também diz que é melhor. Olha a Bíblia, olha a palavra de Deus. Olha a palavra de Deus. É melhor estar numa casa com luto do que numa casa com festa. Porque no luto, irmãos, você medita, você rumina, você pensa, repensa, associa aqui, associa ali. E na festa está o auê. E está acontecendo as coisas que você nem está percebendo. Então, às vezes, vem uma tristezinha para colocar o nosso pé no freio. E é normal, existe o tempo de chorar. Mas o tempo de se alegrar também. Talvez você está no tempo de chorar, vai chorar. Mas talvez você também está no tempo de se alegrar. E o versículo 5 mostra mais fases na vida. E essa aqui nos ensina demais. Existe o tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras. Não ficou muito fácil de entender essa. Mas lembra que é o paralelismo? Lembra que a segunda frase vai lançar luz à primeira? E a segunda frase me ajuda a entender a primeira. Tempo de abraçar e tempo de se afastar-se. Ou melhor, tempo de afastar-se de abraçar. Então, espalhar pedras é afastar de abraçar. Ajuntar pedras é abraçar. Agora, do que ele está falando? Ele está falando de relacionamento. Agora, perceba comigo, isso aqui não é para casado, não, tá? Foi tempo, eu já tive meu tempo com ele, agora está na hora de deixar. Deus odeia o divórcio. Estou falando disso, não. Isso aqui pode muito mais ser entendido como relacionamentos intrapessoais, claro, mas em amizades. Em comprometimento com pessoas. Porque, irmãos, nós somos cristãos. Glória a Deus por isso. Só que o cristão, por uma falta de compreensão total da Escritura, ele acha que ele tem que aturar tudo e aceitar tudo e receber tudo. E não é assim. Perceba.
Se o teu irmão te ferir e vier contra ti, e vier a ti e te pedir perdão, você vai perdoar, você vai reconciliar e etc. Se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você vai antes de entregar a oferta e reconcilia com ele. Você vai e pede perdão aos que você magoou. Você perdoa quem te magoou. Tudo isso é bíblico. Tudo isso faz parte, mas tudo isso é o tempo de ajuntar pedras. Agora, existem tempos de espalhar as pedras, de deixar de abraçar. E eu dou 2 exemplos. O primeiro, Mateus capítulo 18. Se você tem uma rixa com o irmão, vai lá e resolve. Se não resolveu, vai lá e chama 2 pessoas e resolve. Se não resolveu, irmão, chama a igreja toda, vai lá e resolve. Se não resolver, considera esse irmão gentil e publicano. Ou seja, finda o relacionamento com essa pessoa. Segundo exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo diz que existem certos tipos, ou melhor, existe um tipo de pessoa que você não deve nem sentar para comer. Quem é essa? Quem é essa pessoa? Aquele que se diz cristão, mas não é. Aquele que mentiu para a cristandade, para a irmandade. Irmão, tem gente, como Provérbios capítulo 30, que diz, dá. As filhas da sanguessuga, só quer te sugar. Lá em Provérbios 30 diz que a sanguessuga tem 2 filhas, a Dá e a Dadá. Pessoa que encosta em você e só quer te sugar. Não quer te amar, não quer ser sua amiga, não quer nada. Só quer explorar de você. E o que você faz com o explorador? Até certo ponto você ajuda. E depois? Depois você espalha as pedras. Até certo ponto você abraça. E depois? Depois você afasta de abraçar. Tem muita gente doente por relacionamentos tóxicos. Porque acha que é cristã e tem que abraçar o mundo. Porque acha que é cristã e por ser cristã não pode terminar relacionamentos. Mas Salomão está dizendo, tem um tempo para esse relacionamento. E se precisar, tem um tempo de largar o abraço. Parar de abraçar fulano. Parar de abraçar Beltrano. Ué, mas aí você vai ficar, se possível for, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Mas tem hora que não depende de você. Tem hora que é para deixar de abraçar mesmo. Olha o versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Irmão, se você não aprender isso aqui, você vai sofrer demais nessa vida. Já vai sofrer de qualquer jeito. Se não aprender isso aqui, vai sofrer ainda mais. Você pode buscar e você pode guardar. Só que você também precisa aprender que uma hora você vai perder. E uma hora você vai ter que deitar fora. Irmão, até o Senhor Jesus perdeu. Perdeu Judas. Perdeu uma multidão em João 6. Perdeu o jovem rico. Perdeu todos os discípulos, exceto João, na crucificação. Abriu mão de sua glória e veio como servo, um servo obediente até a morte e morte de cruz. Tem coisa que você vai guardar e tem coisa que você vai valorizar. Mas, irmão, tem coisa na sua vida que você vai deixar embora. Tem coisa que já é para ir embora. Tem coisa que já é para você perder e você está guardando, segurando, amarrando. E tem coisa na vida da gente, irmão, que não é perda, é livramento. Eu tenho aprendido isso. Tem coisa na minha vida que está indo embora, que é livramento. Ô, irmão, você só não pode ficar sem Jesus Cristo de Nazaré. Você já viu adolescente namorando? Um dia de namoro é o amor da vida. Mas viveu 18 anos, 17 anos, 16 anos, sem aquela pessoa. E o relacionamento é tão ruim, não quer largar, irmão. Deixa embora. Deixa embora. Na decisão, se eu moro sozinho, se eu sair de casa ou não, mas a casa está com tanto problema, está com tanta luta, mas eu não posso abandonar. Tem hora que você pode abandonar sim. Tem hora que você pode largar sim. O emprego, o trabalho, tanta corrupção, tanta coisa errada, tanta nota fria, mas eu não posso perder. Pode sim. Pode sim.
Porque quem te sustenta não é seu patrão, irmão. Quem te sustenta não é seu salário, irmão. Irmão, quem te sustenta é Deus. Foi Ele que falou que o que comer, o que beber, o que vestir, não iria faltar. Não foi seu patrão, não. Não foi seu dinheiro que falou isso, não. Não foi sua renda que falou isso, não. Foi Jesus. Tem coisa na vida da gente, irmão, que a gente vai perder. E nós não fomos ensinados a perder, mas a vida inteira a gente perde. A vida inteira a gente perde. Por quê? Porque a vida é feita de etapas. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de ganhar demais, mas há um tempo de perder também. Faz parte. A gente às vezes não quer, mas faz parte. É por isso que eu comecei essa pregação dizendo: é melhor aceitarmos as etapas da vida, porque elas vão chegar. É melhor aceitar as etapas da vida, porque elas vão chegar. Agora o 7 é uma exortação. O 7 é uma exortação. Tempo de rasgar, tempo de sair rasgando. E tempo de coser. O que é coser? O que é coser? Costurar. Falei de manhã. Ah, tá vendo? Tempo de estar calado e tempo de falar. Irmão, aqui nós caímos em um grande erro. Porque na hora de ficar calado, a gente fala. Na hora de falar, a gente fica calado. E tem gente que conversa pelos cotovelos e fala mais do que deveria. Isso se chama fofoca. Isso pode chamar também falta de domínio próprio. Você já viu gente sem noção? Tem gente que é sem noção. Irmão, se você não tem o que falar, fica calado. Provérbios diz que o tolo passa por sábio quando está calado. É melhor você ficar calado para todo mundo achar que você é sábio. Se você abrir a boca, todo mundo vai saber que você é tolo. É melhor. Não tem o que falar, não fala. Efésios capítulo 4, Paulo disse que da nossa boca não pode sair nada impuro. Apenas aquilo que edifica segundo a necessidade. O que você vai falar tem necessidade? Então fala. Então fala. Tem hora que é para falar. Tem hora que é para exortar. Tem hora que é para corrigir. Tem hora que é para... A ira santa, né? Irai-vos e não pequeis. Tem hora que é para falar. Mas tem hora que é melhor guardar, irmão. Tem hora que ninguém está perguntando o que você está querendo responder. Tem hora que ninguém está querendo saber. Tem hora que a pessoa quer passar sozinha aquilo. Saiba a hora certa de falar e a hora de não falar. O Senhor Jesus soube exatamente isso. No período da crucificação, na ida para a crucificação, no caminho do Gólgota, antes um pouco, durante as perguntas que os líderes religiosos e romanos faziam a Jesus, teve uma hora que ele falou, teve uma hora que ele falou pouco, teve uma hora que ele se calou. Tu és o Filho de Deus? E ele não respondeu palavra. Tu és o Filho de Deus? Tu dizes. Respondeu só o básico. Tu és o Filho de Deus? Eu sou, e verás o Filho de Deus vindo com grande poder e muita glória entre as nuvens. Teve hora que ele não respondeu nada. Teve horas que ele falou só o básico. Teve horas que ele respondeu tudo. É assim na sua vida. Quem disse que você tem que responder todas as mensagens que você recebe? Quem disse? Onde é que está essa lei? Quem disse que você deve satisfação para todo mundo? Quem disse que todo mundo tem que saber da sua vida? É para ficar calado às vezes. Mas às vezes também é para se justificar. Às vezes é para falar. Às vezes é para defender a fé. Tem gente que fica assim com a gente. Não entra nesse tema não. Por que não? Ah, porque vai gerar polêmica. Irmão, se for a hora de falar, tem que falar. Porque de lá para cá, da rua para cá, do mundo para cá, eles não medem palavras. Não medem palavras. E quem disse que o crente tem que ficar calado? O tempo todo. Herodes Antipas estava com a mulher do seu irmão, Filipe de Itureia. E o que João Batista fez? Não entra não. Não entra não, não causa problema para nós não. Foi lá na cara de Herodes Antipas. E disse para ele que ele estava em adultério.
porque ele estava errado e era hora de falar. A hora de falar, irmão, você expõe. Mas também não tem que responder sobre tudo, falar sobre tudo. Tem hora também que é para cá. Versículo 8. Existe o tempo de amar e o tempo de aborrecer. E olha o paralelo. Amar é tempo de paz, aborrecer é tempo de guerra no texto. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Irmão, tem momento que a gente entra na guerra. Tem momento que a gente entra na batalha. Mas tem momento também que você não quer muita confusão com ninguém. Escolha as batalhas que você vai entrar. Porque você não foi chamado para todos os assuntos de todas as batalhas. Agora, tempo de amar e tempo de aborrecer, ou seja, tempo de odiar, é. Se você é cristão, necessariamente você tem que odiar. Como assim? A Bíblia diz que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Se você ama o que é certo, você tem que odiar o que é errado. Se você ama a santidade, você tem que odiar a pecaminosidade. Se você ama honrar o seu pai e sua mãe, você deve odiar o pecado de não honrar o pai e a mãe. Se você ama a verdade, você tem que odiar a mentira. E tem hora, irmão, que você vai amar, mas tem hora que você vai ficar irado. Mas, novamente, Efésios 4 e Salmo 4. Irai-vos e não pequeis. E a linha é tênue demais entre irar e não pecar. Mas o texto explica. Como é que eu vou irar e não vou pecar? A Bíblia diz, não deixe que a ira chegue ao final do seu dia. Não ponha o sol debaixo da sua ira. Ou melhor, sob a sua ira. Não ponha. Sabe por quê? O texto continua. Não deis lugar ao diabo. O diabo pode usar algo certo para te fazer viver errado. A ira, a indignação contra o que é errado, faz parte da vida do cristão. Faz parte. Mas permanecer e deixar aquilo alimentar e crescer no seu coração, não. Precisa de muita maturidade e domínio próprio para entender o versículo 8. Que horas eu vou amar, apoiar, e que horas que eu vou romper completamente com alguém ou com algo que está errado. Existe o tempo de amar e o tempo de aborrecer. Existe o tempo de ir para a guerra e defender os princípios. Mas também existe o tempo de paz. Sabe por quê? Porque a vida é feita de etapas. E você vai precisar aprender isso. 2024. Começando agora, os irmãos viajando tudo. E nós aqui. A pergunta é, qual é a etapa que 2024 é na sua vida? Qual é a etapa? Qual é o tempo que você está vivendo? O tempo do Tom é o tempo do Tom. O meu tempo é o meu tempo. Eu não tenho que entrar no tempo dele. Eu não posso me comparar a ele. Ele está vivendo uma outra fase da vida dele. Qual é a fase da minha vida? O que Deus quer tratar comigo e me ensinar nesta fase que eu estou hoje? 2024 para mim vai ser como? E como vai ser para você? São etapas diferentes. E você precisa ter essa maturidade e esse entendimento, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém, meus irmãos? Fique em pé no seu lugar. Será que você pode fechar os seus olhos? Qual é a etapa da sua vida? Eu sei a etapa que eu estou vivendo. Eu não sei tudo lá na frente, é claro que não. Mas eu sei o que eu estou vivendo. Você também sabe a etapa da sua vida. Qual é a fase? Qual é o tempo? Fale com Deus nessa noite. Se entregue a Ele nessa noite. Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Estamos aqui diante do Senhor, Pai, compreendendo que há um tempo para todas as coisas. Em hipótese alguma, de maneira alguma, Pai, queremos pular as etapas que o Senhor planejou para as nossas vidas. Oh, meu Deus, estamos aqui talvez no tempo de chorar, no tempo de alegrar,
no tempo de matar, no tempo de curar, no tempo de nascer, no tempo de morrer. Nós estamos aqui, Pai, diante do Teu querer e da Tua vontade. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê força para superar essas etapas e passar por esses momentos. Nos dê o escape, o alívio, o livramento, Deus, para cada momento e cada dia e cada situação da nossa vida. Sozinho não iremos conseguir, Pai, nem os momentos bons. Nós não conseguimos passar nem pelos momentos bons sem o Senhor, Pai, porque erramos, nos corrompemos, falhamos, esquecemos do Senhor. Então precisamos de Ti também nos momentos bons. Oh, Pai, nos ajude a nunca esquecer do Senhor, a nunca olhar para trás. E nos momentos difíceis, Pai, no tempo difícil da vida, nos ensina a compreender que o Senhor está conosco, cuidando de nós, guardando a nossa vida, protegendo o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Pai, é o que Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus.